Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tami de Panda. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou fazer uma fanart do Leon Kennedy junto com a minha OC, que é o Jake Kennedy. E essa fanart é de Resident Evil, tudo bem? Então bora lá. Eu peço desculpas inclusive para vocês, porque meio que o vídeo acabou ficando muito, mas muito longo mesmo. Então eu vou ficar meio enrolado assim para falar, porque eu nunca fiz um vídeo tão longo. Então eu peço por favor que vocês possam me perdoar se eu acabar me enrolando no meio do vídeo, porque realmente é muita coisa e eu espero que eu possa agradar vocês. Tudo bem? Então, bora lá! Então, bora lá para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma fanart do Leon Kennedy com a minha OC. A primeira coisa que eu tentei fazer foi uma fanart do Leon sozinho, só que não deu muito certo, assim. Eu tentei não usar referência nenhuma porque me deu uma birra enorme e eu não estava conseguindo fazer, sabe? Porque eu tava me recusando, assim, a ver qualquer referência de como era a aparência do Leon. Eu tinha colocado na minha cabecinha que o Leon, ele era do jeito que eu tava imaginando, e aí eu tava tentando fazer e obviamente não tava dando certo. E aí eu comecei a ficar brava porque eu tava teimando que eu não queria usar a referência. E aí mesmo assim eu tava errando. Aí eu resolvi me render um pouquinho, pessoal. Eu admito que teve uma hora que não tava dando, porque eu tentei mais uma vez fazer um rascunho ali de como seria o Leon dessa vez de frente. Só que acabou que enquanto que eu fazia o Leon, eu não estava conseguindo acertar no formato do rosto dele. Então eu ficava tentando ali, como vocês podem ver, eu ficava tentando, nada tava dando certo. Eu tava ficando muito irritada porque eu não tava conseguindo fazer o Leon do jeito que eu queria. Aí eu achei que pelo menos eu ia acertar a sobrancelha e não deu certo. Eu estava tentando, pessoal, fazer de tudo para parecer o Leon e não estava dando certo. Então eu pensei assim, pelo menos o cabelo deve dar certo, mas não. Eu mirei no Leon e acertei no Jake, que o Jake é o C de FNAF. Eu quis dizer de Resident Evil, que eu estou criando, que ele é basicamente o filho do Leon Kennedy, né? E aí, ele é tipo uma mini cópia do pai, só que ele tem traço um pouquinho da Ada também. Aí, meio que ali, como vocês podem ver, eu acabei desenhando o Jake sem querer querendo. Eu tinha mirado no Leon e acertei no Jake. E aí, eu fiquei muito brava e eu tive que me render. E eu procurei uma referência pra poder achar. Eu peguei essa referência aí pra me referenciar, pra poder desenhar o rosto do Leon. Eu fiz as medidas ali, tudo certinho, mas acabou que não deu muito certo assim, sabe? Eu até gostei muito dessa imagem porque ele ficou muito bonitão. E lembrando, eu estou usando como referência o Leon das animações, tá bom? Não dos jogos, porque eu queria aquele Leon que ele tivesse o cabelo assim mais escuro, sabe? Que fosse um loiro mais puxado pro louro médio, que é basicamente a cor do meu cabelo assim, natural. Então eu comecei com as medições porque eu queria fazer um desenho grande e eu não queria que fosse a folha inteira para não gastar tanto. Ali no cantinho vocês podem ver que era a minha referência que eu tinha pegado para poder fazer. Mas assim, pessoal, o que vocês acham? Será que ficou legal essa referência aí? Porque ela tava numa pose que anatomicamente não está correta, certo? Mas assim, como é uma foto de uma pessoa real, então tá certo, mas não tá ao mesmo tempo, porque o nosso corpo ele tende a ser meio flexível, certo? E daí como que é o bebê que tá puxando o pai dele provavelmente pra baixo, aí meio que não dá pra fazer algo assim meio concreto, né? Então eu peço desculpas a vocês, porque eu tentei fazer assim um desenho que ele fosse parecido com a imagem, só que eu acabei exagerando e o Leon ficou parecendo a misericórdia, eu não sei o que ele ficou parecendo, mas ficou meio bugado. Então eu peço desculpas a vocês, tá bom? Eu estava aí fazendo toda a parte do esboço, assim, do desenho, de como que eu imaginava que seria. Eu tentei fazer a mão do Leon várias vezes, eu não tava conseguindo porque eu tinha esquecido como é que desenhava a mão. E aí eu fiquei assim, um tempo pensando, né, tentando refletir como é que eu ia fazer. Eu tentava de todo jeito, assim, pensar em como que isso não ia parecer estranho, sabe, por causa da pose do Leon. Porque eu não sei porque ele tava parecendo um monstro e não era pra ele parecer um monstro. Ai, pessoal.
Então, eu peço mil desculpas a vocês se a pose ficou esquisita, tá bom? Mas é que a ideia é que o bebê tá puxando a cabeça do Leon pra baixo. Aí, eu estava percebendo que tinha alguma coisa de errado, assim, porque o bebê, ele era pra ter 1 aninho, assim, sabe? Então, meio que a perninha dele tava grande demais, assim, só que eu não tinha reparado. Eu só fui reparar quando eu mandei a foto para um amigo, e aí sim ele me disse que o bebê, ele tava, assim, em um tamanho que parecia que ele tinha 5 anos. E não era esse o objetivo. Então, assim, eu passei um tempo, assim, refletindo, até que finalmente eu percebi, e aí eu fui lá e eu corrigi, deixei a perninha do bebê um pouquinho menor, e eu também decidi que eu ia corrigir a cabecinha dele. Afinal, também, assim, não tava de um jeito muito legal, sabe? Eu preferi deixar, assim, com uma pose que mostrasse, assim, as bochechinhas do neném, sabe? As bochechinhas que dá vontade de apertar, que dá vontade de ser de beijinho. Então, eu fui lá e fiz as bochechinhas desse nenê aí. Se vocês quiserem saber sobre o contexto desse desenho aqui, é o seguinte. Numa das versões que eu tinha pensado para essa minha fanmédia de Resident Evil, é que o Jake, quando bebê, ele era um bebê assim, extremamente energético e inteligente, resultado de uma mutação genética que ele tinha no sangue dele, por causa da La Plaga. Vocês sabem o que eu tô falando. Aí meio que o corpo dele tem uma mutação desse vírus, porque foi passado através do Leon pra ele, porque tipo, restou um resquício da La Plaga no corpo do Leon, só que tipo, o Leon tava curado, não, como é que eu posso dizer pra vocês? Não tinha nenhum risco para o Leon, né? Não ia acontecer nada com ele, mas sobrou resquícios, e esses resquícios foram parar no bebê, que ganhou uma versão modificada da La Plaga, que ela é um pouquinho diferente assim, mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu ainda estou planejando. Mas basicamente, o bebê, ele se tornou muito mais inteligente. Por exemplo, o Jake nessa imagem, ele tem 1 aninho, né? Só que a mente dele é de uma criança de 5 anos. Sim, ele ainda tem um pouquinho de dificuldade para falar, mas a inteligência dele é acima do normal. E ele é uma criança que ele gosta muito de escalar, de ir assim, pro desconhecido, sabe? Ele gosta muito de explorar, assim, de brincar muito. E ele é uma criança muito grudenta. Então ele não quer sair de perto do Leon, ele não quer que o Leon fique longe dele, mesmo que o Leon tenha que trabalhar. Então quando o Leon não tá em casa, o Jake fica fazendo muita birra, ele chora muito, assim, sabe? Ele é uma criança que tem, assim, esse apego emocional muito grande. E foi isso que eu gostei nessa versão da história, porque é uma coisa assim mais casual, assim, e seria mais ou menos o desafio do Leon tentando ser pai de primeira viagem com uma criança que é extremamente difícil, porque daí o Jake, ele não é uma criança assim calma. Para vocês terem uma ideia, nessa história, o Jake, ele conseguiria escalar um guarda-roupa e ir parar numa prateleira que ficava acima do guarda-roupa. Então ele é uma criança que ele gosta muito de escalar, ele gosta muito de explorar. E como aquela plaga modificada tá no corpo dele, meio que ele tem essas habilidades em que ele consegue escalar. E ele tem uma fixação muito forte por tomadas. Então o Leon tem que colocar assim proteção reforçada nas tomadas para o Jake não tocar lá, porque ele colocou aquelas proteções assim normais por tomada e o Jake aprendeu a tirar. Então o Leon teve que tomar medidas extremas para conter essa criança. Lembrando, meus anjinhos, meio que essa história aí que eu tô contando para vocês, eu chamo ela de versão 6, eu acho, ou é a versão 7? Eu acho que é a versão 6. A que eu contei para vocês no vídeo anterior, se eu não me engano, era a versão 3. Então vocês podem ver que eu mudei várias coisas, segundo assim a minha imaginação, porque eu acho que eu criei 8 versões ao todo de como seria a história do Jake, né? E em cada delas tem uma história completamente diferente. Essa é mais focada na comédia do Jake aprontando, fazendo loucuras, e o Leon tentando assim, ó, descansar, cuidar da criança e garantir que o Jake não se machuque. E parece que o Jake não colabora com ele. A criança fica fazendo coisas impossíveis, como pular do sofá, pular da cama. Se o Leon coloca ele no berço e o Jake acorda, o Gui sai do berço sozinho. Ele aprendeu a subir, quer dizer, subir lá no berço e sair do berço. Então, tipo, o Leon, ele tem que ficar sempre de olhos abertos pra não deixar essa criança fugir de casa, sabe? E aí até tem uma cena que eu tava pensando em fazer, do Leon sendo obrigado a fazer uma gambiarra pra ele poder amarrar o Jake no próprio
Leon, pro Leon conseguir dormir, sabe? E ao mesmo tempo o Jake dormir também, pra que assim o Jake não fugisse enquanto o Leon dormisse, sabe? Pra ele poder finalmente descansar. E até que daria certo, assim, o Jake dormiria de boas, mas depois, quando ele acordasse, ele ia tentar sair, não ia conseguir, daí ele ia começar a fazer birra, sabe? Mas assim, nessa história, o Jake não ia ser uma criança, assim, muito mimada, sabe? Ele ia ser, mais ou menos, uma criança que gosta de aventura, que gosta de adrenalina, só que ele, tipo, não tem noção do perigo. Então o Leon precisa estar sempre lá, protegendo e guardando a criança. Eu queria explorar esse lado mais assim humanitário assim do Leon, porque justamente eu achei muito interessante essa ideia e eu queria levar ela pro papel não, mas eu queria escrever um quadrinho pelo menos disso acontecendo, sabe? Principalmente porque desenhar bebê é muito bom. E aí eu também pensei, meus anjinhos, de misturar essa história com as outras versões, principalmente uma ideia que eu tive agora de assim, quando o Leon quando o Jake assim crescesse um pouco mais, ele iria parar com esse comportamento por um tempo, até que, novamente, o Leon teria mais filhos, e dessa vez seriam gêmeos, e ele teria de novo com a Ada, tá bom? Daí seria basicamente os filhos do Leon com a Ada, e o Jake é filho da Ada também, tá bom? Aí meio que o Jake ia começar a perceber nessa versão aí diferenciada, que eu vou chamar de versão 9, que basicamente o Leon tava dando atenção agora pros gêmeos, porque eles eram bebês, e aí nessa versão o Jake, ele teria uns 6 anos, ele ia começar a ficar muito bravo, assim, ele ia começar a ficar com muitos ciúmes, porque ele não queria, assim, que o Leon dividisse atenção com ele. O Jake, ele é uma criança que ele não tá acostumado, assim, a não receber atenção, porque, como eu disse para vocês, ele fazia muito parkour, ele era, assim, uma criança muito doida. Aí, basicamente, ele ia começar a desprezar os irmãos, porque ele queria disputar a atenção, só que o Leon tava muito ocupado cuidando dos 3 ao mesmo tempo, assim, e também, sem contar que o Leon, ele é um agente, que ele mal tem tempo pra ele mesmo, então imagina, coitado do Leon tendo que se virar pra cuidar dos 3. Claro, a Ada iria ajudar por um tempo, mas depois, assim, eu não sei se isso seria canônico pra vocês. Então vocês, por favor, podem me falar aí nos comentários, tá bom? Mas da minha ideia, a Ada, ela iria vazar quando ela percebesse o comportamento do Jake, assim, porque ela não queria passar trabalho. Porque durante a amamentação do Jake, ele pegou o costume de morder, assim, durante a amamentação. Então ela, tipo, vazou, assim, e aí deixou o Leon pra cuidar do Jake sozinho. Aí veio os 2 gêmeos, ela ficou por um pouquinho mais de tempo, porque eles eram muito mais comportados que o Jake. Aí mesmo assim ela resolveu se mandar, né? Eu não sei se fez muito sentido para vocês, mas aí, tipo, ela vai visitar as crianças de vez em quando, mas mais ou menos ela deixaria tudo pro Leon, assim, ela iria focar nas missões dela, assim, nas coisas dela, ia deixar a responsabilidade com o Leon. Então, por favor, desculpa repetir de novo, meus amiguinhos, mas enfim, eu fui buscar aí umas referências, assim, de coisinhas de bebê, pra remeter que o Leon tá tão cansado, mas tão cansado de cuidar o Jake aí, que ele não aguenta mais, sabe? Que ele tá tipo assim, ai meu Deus do céu, eu só quero dormir. E aí por isso que ele tá quase engatinhando aí na cama, que ele tá tentando chegar na cama, mas daí o Jake tá tipo assim, você não vai. Aí ali, ó, eu fiz que caiu um bico assim da mão do Jake, da mão do Leon, como se o Leon tivesse tentado dar a chupeta pro Jake e o Jake tivesse recusado. Aí caiu da mão do Leon, eu botei ali um pintinho de bebê também, e eu coloquei uma mamadeira que o Jake não quis, que ele recusou, daí o Leon, e eu também resolvi fazer uma fralda, só que eu não tava achando referência nenhuma pra poder fazer essa fralda, e isso tava me irritando bastante, meus anjinhos, porque eu queria uma fralda aberta. Eu até tentei desenhar com uma fralda assim normal, mas não deu muito certo, sabe, tipo a fralda dobrada assim, não deu muito certo, e aí eu acabei ficando meio irritada, porque ficou muito esquisito, assim, e eu resolvi apagar e tentar fazer de novo, mas dessa vez procurando mais e mais, pra ver se eu conseguia achar uma fralda aberta. E sério, meus anjinhos, eu procurei muito, assim, pela fralda perfeita, assim. Aí, eu consegui achar uma melhor, assim, só que não gostei dela, aí eu achei essa daí, eu tentei fazer ela, mas meio que não deu certo, porque ela tava aberta demais,
mais. Não era essa a minha intuição. Eu queria que mostrasse nessa fralda que o Leon, ele tentou trocar a fralda do Jake, mas ele falhou miseravelmente. Então, essa fralda estava aberta demais, como se o Leon só tivesse aberto ou não tivesse tentado colocar no Jake. Então eu fui lá e catei uma que ela tivesse meio aberta. Aí eu achei essa, e eu pensei assim, simplesmente perfeito. É como se o Leon tentasse colocar a fralda, mas o Jake recusasse, aí a fralda ficou aberta assim por si mesmo. Então, eu gostei muito mais dessa ideia, e não é que eu consegui fazer uma réplica perfeita da imagem, e isso só observando. Então, assim, eu até tava pensando em fazer alguns treinos, assim, de observar, porque eu tenho um certo preconceito com esse tipo de treino. Não sei porquê, meus anjinhos, mas eu tenho. Eu estava aqui pensando, por que será que eu tenho esse preconceito? Eu acho que é porque toda vez que eu tentei fazer esse treino, acabou não dando certo. E aí eu acabei ficando irritada por causa do perfeccionismo e resolvi desistir desse tipo de treino. Eu acho, assim, na minha teoria, que foi basicamente isso que me fez, assim, não querer mais fazer esse tipo de treino, assim, artístico. Mas pode ser outros motivos também. Talvez porque eu não tô treinando tanto ultimamente, porque eu não tô tendo muito tempo e ainda tenho que gravar, tenho que estudar, né? Inclusive eu tenho um trabalho assim da escola pendente que eu tenho que fazer urgentemente, é um trabalho gigante. Então deve ser por isso também que amanhã eu não vou conseguir postar para vocês. O meu plano era ter postado hoje, assim, tipo, cedo, e também postar amanhã também, mas o problema, meus anjinhos, é que amanhã eu tenho um médico e eu tinha esquecido que eu tenho um médico. E aí, como que eu moro no interior e pra poder chegar lá no médico demora bastante, assim, e aí eu acho que eu não vou conseguir gravar para vocês, meus anjinhos. Então eu peço desculpas para vocês, mas amanhã não vai ter como eu gravar. Eu queria muito poder gravar, eu tava ansiosa, assim, eu tava pensando até no que eu poderia fazer amanhã, mas infelizmente não vai dar certo, até porque eu mal estou conseguindo fazer esse vídeo aqui. É a primeira vez que eu falo tanto num único vídeo, e pra mim, assim, tá sendo muito difícil gravar, principalmente porque a minha ideia era ter feito esse vídeo 2 em 1, postar a primeira parte hoje e a outra amanhã. Só que aí meio que eu já tinha terminado quando eu percebi, e aí eu falei, quer saber? Eu vou postar tudo de uma vez. Então, eu peço desculpas para vocês, tá bom? Porque amanhã não vai ter vídeo, infelizmente. Eu peço desculpas a todos vocês que estavam esperando ansiosos, mas sábado eu vou tentar postar, assim, alguma coisinha, talvez lá nos shorts, assim. Então eu peço desculpa para vocês, tudo bem? Sim, eu estava tentando fazer o cabelo do Leon. Nessa parte aí eu estava muito irritada porque não importasse o que eu fizesse, não estava dando certo. Então meio que ficou essa cor aí de cocô. Então eu peço desculpa para vocês, tá bom? O cabelo do Jake, ele é preto porque geneticamente a Ada, ela tem genes dominantes enquanto o Leon tem genes recessivos. O que isso significa? Isso significa que tinha assim, uma chance muito rara do Jake nascer com o cabelo igual ao do Leon e uma chance mais rara ainda dele nascer com a cara do Leon. Então o fato dele já nascer assim, ser uma mini cópia do Leon já é um grande milagre. É só vocês verem, por exemplo, assim, canais aí na internet onde tem, por exemplo, um do casal tem, descendência asiática, tem rosto asiático, essas coisas aí, e aí o parceiro desse casal, tipo assim, que não é asiático, ele não tem essas características e ele é, tipo, com a nossa cara, ou etc. Eu acho que vocês entenderam. Então, as chances de quando eles tiverem um filho e a criança nascer, as chances são muito maiores para a pessoa que tem descendência asiática, porque os genes são dominantes. Principalmente se seu parceiro for loiro, entendeu? Basicamente isso, porque eu aprendi, assim, porque meu professor, que ele dava aula para mim, ele explicou muito bem, assim, pra gente. Nossa, eu me lembro até hoje do que ele explicou. Então, assim, foi muito gratificante para mim poder usar isso em Resident Evil, para calcular a probabilidade do Jake nascer parecido assim. Então, o fato de ele nascer parecido assim com o Leon, mesmo que fosse só apenas o rosto, já é um grande milagre. Então, assim, pessoal, eu peço desculpas para vocês, porque eu não vou fazer o Jake eu não vou fazer o Jake loiro, porque, né,
Não tem como, assim. Mas desculpa, pessoal, eu estou um pouco nervosa, assim, porque é a primeira vez que eu tô gravando tanto, assim. Então eu peço desculpas que eu estou me enrolando um pouco com as palavras, apesar de eu já estar, assim, com um planejamento do que eu ia falar. Eu peço desculpa para vocês, tá bom? Eu tô um pouco não. Eu tô muito nervosa e aí a minha dicção tá assim, ó. Desculpa, gente. Nossa, pessoal, eu acho que eu nunca falei tanto tempo assim na minha vida, assim, dá quase pausa nenhuma. A minha garganta já tá pedindo socorro. Vai ser bom eu não gravar amanhã também, porque misericórdia, eu não tinha previsto que fosse uma gravação tão longa assim. Então eu peço desculpa para vocês. O que vocês acham? Será que essa camiseta aí do Leon não tá um pouco assim marrom? Porque o meu objetivo era fazer aquela camiseta que ele usa no Resident Evil 4, eu acho, sabe? Aquela camiseta preta. O meu rosto acabou aparecendo sem querer querendo. Me desculpe, pessoal. Eu estava assim pensando como que eu ia fazer o Jake, assim, porque eu queria que fosse uma corzinha assim que demonstrasse vida, criatividade, sabe? Aventura, que fosse alguma coisa assim, ó, que o Jake ama fazer, porque o Jake ele é desse jeito, né? Nessa versão da história ele é basicamente assim. Por favor, se vocês quiserem, podem me dizer aí nos comentários o que vocês acham, assim, como que eu poderia criar essa história com o Jake, como eu poderia fazer essa história, e se vocês quiserem que eu altere alguma coisa, tudo bem, eu posso alterar, tudo bem? Podem me dizer aí as suas ideias, tipo assim, o Jake ele poderia ser desse jeito, desse, sabe? Vocês podem me falar e a ideia que vocês tiverem, assim, para o Jake, e daí eu posso até fazer novamente aquele vídeo lá dos comentários. Infelizmente, ele não foi um vídeo tão assistido assim, então, bom... Infelizmente, eu vou tentar gravar, mas não vai demorar um pouquinho para eu responder os comentários. Principalmente porque atualmente, assim, não tá tendo, assim, muito comentário, sabe? Eu queria que tivesse mais, mas, bom, eu acho que é porque a minha audiência tá caindo, porque eu fiquei um tempinho, assim, sem postar. Mas eu agradeço muito a vocês por todo mundo que ficou aqui até o momento que eu voltei. Muito obrigada a vocês que se manteram fiéis, que não me abandonaram, que ficaram aqui me esperando. Eu sou muito grata a vocês e eu peço mil perdões, pessoal, por ter demorado tanto assim para gravar. Vocês sabem que é por causa da minha escola, por causa do Enem, assim. Então eu peço muita desculpa para vocês. Tudo bem? Ficou tão bonitinho, pessoal. Eu amei. Opa, desculpa, pessoal, acabei tendo que cortar um pouquinho o áudio, assim, porque deu um problema técnico quando eu tava gravando. Então eu peço desculpa para vocês, tudo bem? Aí na calcinha do neném, eu tentei fazer algo assim, como se fosse um azul bebê, sabe? Porque é um menino, aí eu pensei, azul combina, assim. Só que eu tive a brilhante ideia de usar preto. Aí vocês sabem, né? Os lápis que eu uso é muito forte, então o preto, ele marcou demais, uma coisa que eu não queria. Aí eu acabei ficando com eu acabei ficando com perfeccionismo e aí eu resolvi usar um azul mais forte para ver se ajudava. Eu botei o azul em cima do preto e não deu certo. Então eu resolvi pegar o azul original que eu tinha usado para pintar para ver se ia melhorar alguma coisa. E sem perceber, eu acabei criando uma calça jeans. Não era minha intenção, pessoal. Eu queria que fosse uma calça com paninho bem macio, mas acabou saindo uma calça jeans sem querer querendo. E aí eu tava pensando, como que eu vou fazer essa blusinha do Jake? Então eu pensei o seguinte, o Leon, ele tava tão cansado, pessoal, mas tão cansado, que ele acabou colocando a blusa do neném do lado errado. Em vez dele colocar a estampa pra frente, ele colocou a estampa pra trás. E aí, ficou desse jeito aí, ó, com a estampa pra trás, assim, tudo bonitinho, do neném. E como se não bastasse, eu tive assim uma ideia meio louca, sabe? Eu basicamente fiz o seguinte, o Jake, ele comeu alguma coisa que ele não podia comer e acabou dando uma diarreia no neném, assim. Aí o Leon, ele foi lá, né, trocar a criança e meio que como o Leon tava muito cansado, acabou acontecendo um desastre. A diarreia do Jake acabou sujando toda a blusinha do Jake. E aí o Jake começou a ficar agitado, não parava quieto. Aí o Leon resolveu deixar desse jeito, porque ele não tava nem conseguindo se manter de pé, ele tava muito tonto, assim, sabe? Muito abalado, muito cansado, ele não tava aguentando mais, assim, e aí ele precisava descansar, precisava dormir, e aí ele teve que deixar a criança daquele jeito, toda cagada. E também o Jake não tava deixando o Leon colocar a fralda nova nele, porque o Jake, ele odeia banheiro.
E aí meio que acabou tendo uma birra lá e o Leon não conseguiu trocar a fralda da criança. Por isso mesmo que a fralda nova tá ali aberta e o Leon não conseguiu. Ele simplesmente, ai, não dá, não aguento mais. Na blusinha do Jake está escrito o seguinte: eu amo o papai. Aí, se vocês forem reparar ali na imagem, basicamente a criança tá puxando o cabelo do Leon. Aí o Leon, ai, tá doendo. Ai, como é que uma criancinha tão pequenininha, um bebê tão pequenininho consegue ter tanta força? Imagina assim a expressão de dor do Leon com a criança puxando a cabeça dele. E ele, ai, tem dor de cabeça, eu só quero dormir, mas as crianças não param quieta. Claro, o Leon, ele seria, acho que, quase um desastre de pai, porque apesar de ele tentar ser um bom pai, ele é inexperiente, ele não sabe como é ser um pai, ele sabe lidar com os zumbis. Mas e com uma criança? Como que o Leon iria se virar com uma criança? Ah, eu resolvi fazer que a perna do Jake, assim, a perna do Leon, a calça que ele tá usando seja marrom pra não ficar todo preto, ele parecer um gótico, sabe? E aí, enquanto que eu fazia, eu reparei numa coisa. Vocês não acham que o Leon tá parecendo o Sanji de One Piece? Eu achei, assim, que ele tá bem parecido, sabe? E eu tipo, não era essa a intenção, mas realmente a cabeça do Leon tá muito grande. E se vocês forem reparar, o Leon e o Sanji, eles têm detalhes, assim, de aparência muito comum. Por exemplo, ambos têm sobrancelhas escuras, ambos são loiros, ambos têm o mesmo penteado, ambos usam barba, pelo menos a versão mais velha do Leon, Resident Evil 6, acho que pra cima. Então, tipo, eles têm várias características similares. Não tô conseguindo falar essa palavra, pessoal. Peço desculpas a vocês. Ai, nossa! A minha garganta tá assim, ó, pedindo socorro. Eu nunca falei por tanto tempo seguido. Essa janela eu não sei se combinou muito, pessoal. Eu tentei fazer algo assim, como posso dizer, mas como se a casa deles fosse no estilo americano mesmo, sabe? Não sei se deu pra enxergar ali, mas eu fiz umas cerquinhas, eu fiz uma árvore e eu tentei fazer o efeito como se tivesse aqueles... Como é que é o nome? Aquelas janelas persianas, sabe? Eu tentei fazer uma janela persiana ali pra parecer que é um apartamento também. Aí eu não sei, aqui na verdade o Leon mora num apartamento, né? Se eu não me engano, acho que eles confirmaram isso ou num jogo ou num filme, alguma coisa assim. Eu lembro que eu vi, sabe? O apartamento do Leon, assim. E aí, eu tentei me basear no que eu lembro do apartamento do Leon, que, se eu não me engano, acho que tinha parede num tom quase pastel, assim. Então eu resolvi fazer o seguinte: como o azul é o oposto do vermelho, porque azul é uma cor fria e o vermelho é uma cor muito forte, eu resolvi... Eu quis dizer que é uma cor muito quente. Então, como são cores opostas, eu resolvi pintar a cama de vermelho, assim, para dar um contraste maior, principalmente por causa das coisas do bebê, que pra dar um destaque, sabe, para as coisinhas ali do bebê, assim, tal. E eu fiz questão de não pintar a mamadeira, assim, por causa da cor do lençol, para justamente parecer que é o leitinho, assim, que o Leon preparou pra criança, só que o Jake não quis beber, porque aparentemente o Leon é mais divertido que qualquer brinquedo infantil que o Jake tem. Ele gosta muito, assim, de explorar, sabe? Ele gosta, assim, de cutucar o pai dele, ele gosta de explorar tudo que ele vê pela frente, então nada tá seguro. O Leon precisa manter vigilância constante no filho, então quando o Leon não tá em casa, tá em missão, ele tem que mandar um eito de babá, não só uma, tipo, sei lá, 2 babás, pelo menos, no mínimo, para cuidar dessa criança, porque essa criança não para quieta, e essa criança não descansa enquanto não explorar o lugar mais alto que ela achar. Ah, pessoal, mas a gente tem que admitir, né? Tá ficando muito fofinho. Eu acho que eu fui genial naquela sacada ali da fralda suja cheia de cocô. Pra dar essa ideia de que o Leon não sabe o que ele tá fazendo e o Jake parece que complica a vida do pai. Ai, pessoal, eu infelizmente não tinha um vermelho que eu queria para fazer esse lençol. Então eu tive que improvisar com as cores que eu tinha. Porque um defeito da marca 3, que é os lápis de cor que eu uso, é que elas são assim muito forte demais. Elas são que nem canetinha. Então, meio que se eu não pesar minha mão,
vai ficar mais ou menos bonito. Então eu tive que fazer com a mão extremamente leve para não cometer nenhum erro, e eu fiz questão de deixar a cama muito bagunçadinha assim, ó, bem bagunçadinha, para dar a ideia de que o Leon tava tentando dormir e o Jake não parava quieto assim, o Leon tava tentando chegar no travesseiro, mas a criança não deixava, a criança não parava quieta, a criança bagunçava toda a cama ali, a cama toda bagunçada, barbaridade. Daí eu resolvi fazer os travesseiros brancos pra dar esse contraste também, sabe? E também porque eu tenho um lençol vermelho, então eu acho que existe sim, tá bom? Então eu tava pensando, que cor que eu vou pintar essas paredes? E eu tive a brilhante ideia de pegar uma cor que eu não sei identificar que cor é essa, mas eu sei que é da Léo Léo, tudo bem? Aí, ó, como eu falei para vocês, eu tive que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para eu não pesar a minha mão. Eu fiquei assim, ó, tomando cuidado extremo, e eu acho que eu devia ter reforçado um pouco a sombra. O que vocês acham, pessoal? Nossa, a minha garganta já tá seca. Eu tô assim, ó, exausta. Eu acho que eu devia ter colocado ali um pouquinho mais de sombra, mas é que infelizmente tava dando tempo demais. Eu acho que ficaria ainda mais longo se eu tivesse caprichado na sombra, então eu peço desculpa para vocês. Por enquanto, essa vai ser uma das primeiras fanarts que eu fiz de Resident Evil com uma OC, tudo bem? Eu tentei fazer o Leon sozinho, vocês viram que lá no início do vídeo eu tentei fazer só o Leon, mas não deu certo. Acho que eu fiz 2 tentativas, se não me engano, ou 3, não sei. Então eu resolvi usar essa cor, que nem eu falei para vocês, que é do lápis da Léo Léo. Ah, pessoal, por favor, eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que vão gostar, tudo bem? Ou se por acaso vocês conhecem algum fã assim de Resident Evil, mande para eles, porque eu quero saber a opinião assim do que vocês acham, se isso seria canônico ou não, sabe? Tipo, se tá certinho com a história, se não tá fugindo assim da história mais ou menos. Então eu peço por favor que vocês possam compartilhar, que caso vocês queiram assim, por favor, se inscrevam no meu canal, liguem o sininho, porque normalmente eu posto de noite, porque eu chego assim um pouquinho tarde em casa, e aí meio que eu não tenho muito tempo assim pra gravar. Eu tenho tipo literalmente, deixa eu ver, acho que umas 3 horinhas pra gravar. Então é muito pouquinho tempo, porque eu demoro assim bastante pra fazer um desenho. Tipo, esse daí demorou quase 2 horas. Então assim, pessoal, por favor, se inscrevam, deixem um like para que esse vídeo tenha engajamento. Por favor, comentem aí o que vocês acharam dessa arte, se vocês acharam fofinho, se acharam que eu fugi um pouco assim do que o Resident Evil se propõe. E também, claro, vai ter terror nessa história, mas eu quis focar mais ou menos nesse daí, como se fosse um capítulo assim especial, mais casual, assim, como se fosse um alívio, sabe? Enfim, por favor, compartilhem também. E aí está o resultado final. O que vocês acharam? Ai, que coisa mais linda, pessoal! Beijo!